Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do primeiro workshop de imunologia, atualizações imunológicas em tempo de Covid-19, pelo convite de estar participando desse evento. É um evento coordenado pelo Departamento de Ciências Biológicas, então eu gostaria de agradecer às coordenadoras do evento, doutora Jane Lima e Adriana Bose. Eu sou Andréa Teixeira Carvalho, pesquisadora do Grupo Integrado de Pesquisas em Biomarcadores da Fundação Oswaldo Cruz, Minas, e o tema que irei discorrer com vocês hoje é a resposta imune na Covid-19. Os tópicos que vou abordar ao longo da palestra, vou fazer uma pequena introdução, mencionar a imunopatogênese da doença, resposta imuninata, falar um pouco sobre a imunidade treinada no contexto da Covid-19, a resposta imunadaptativa, também falar rapidamente sobre as vacinas que estão sendo desenvolvidas e de um projeto que nós estamos desenvolvendo em colaboração com pesquisadores da UESC. Do ponto de vista do histórico da Covid-19, existem algumas datas importantes e que devemos destacar. Podemos dizer que a pandemia de coronavírus, causada pelo vírus SARS-CoV-2, iniciou-se então em dezembro de 2019 em Wuhan, na China, e a primeira data marcante foi dia 31 de dezembro, onde a Organização Mundial de Saúde alertou para alguns casos de uma pneumonia de origem desconhecida em Wuhan, na China, como eu mencionei. E rapidamente esse achado se tornou uma emergência sanitária e econômica mundial. No dia 11 de janeiro, por exemplo, a China anunciou a primeira morte associada ao Covid. E em dia 13 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde reportou o primeiro caso fora da China, que foi na Tailândia. E em março, dia 11, a Organização Mundial da Saúde declarou a Covid-19 uma pandemia, com mais de 100 mil casos e 4 mil mortes em 114 países. E esse número de casos confirmados chegou a 1 milhão no dia 2 de abril. E no dia 10 de abril, mais de 100 mil mortes tinham sido reportadas em todo o mundo. Ainda continuando sobre o histórico, no Brasil, dia 26 de fevereiro de 2020, foi relatado o primeiro caso de Covid. Em 20 de março de 2020, o Ministério da Saúde declarou a transmissão comunitária no Brasil. No dia 8 de agosto de 2020, o Brasil teve anunciado mais de 100 mil mortes ocasionadas pela Covid-19. Do ponto de vista dos aspectos clínicos, a doença do coronavírus, a Covid-19, apresenta-se como um amplo espectro de manifestações clínicas, variando desde infecções assintomáticas até sintomáticas em diferentes graus, com quadros que variam de leves, moderados a graves, de pneumonia, acompanhados de falência múltipla de órgãos, o que pode ocasionar o óbito do paciente. Os quadros clínicos mais marcantes são a síndrome respiratória aguda grave, existe também a descrição de diarreia, náuseas, vômitos, ageusia, anosmia. Há também o estado de hipercoagulação em determinado percentual de pacientes, insuficiência renal aguda, miocardite e rasgo cutâneo. Do ponto de vista da fisiopatologia pulmonar, nós podemos dizer que cada alvéolo é envolvido com capilares, onde as massas liberam gás carbônico e captam oxigênio, aqui esquematizado em um alvéolo de um indivíduo saudável. Duas células, elas facilitam essa troca de gases. A célula alveolar do tipo 1 promove a passagem do oxigênio e as células alveolares do tipo 2, que secretam surfactante, que protege os alvéolos do colapso. Durante a infecção viral,
o vírus infecta células então, do tipo 2, injeta seu RNA nas células e inicia a sua replicação, fabricando muitas cópias virais liberadas nos alvéolos. As células, então, são destruídas durante esse processo e novas células vizinhas são infectadas. Em indivíduos que apresentam a forma moderada da infecção, o que ocorre é que células do tipo 2, elas liberam mediadores inflamatórios que recrutam macrófagos que, por sua vez, produzem citocinas, permitindo que mais células imunes migrem para o sítio da infecção. Nesse caso, a presença e formação de um fluido rico em proteína que acaba preenchendo os alvéolos. Nesse caso, a perda de surfactante, aqui esquematizado, que é a substância que protege os alvéolos do colapso, e o fluido contendo esses debris celulares impede a troca de gases, que suplementa o sangue com oxigênio. Então, em casos graves da infecção viral, ocorre uma síndrome, como eu já disse, de resposta inflamatória sistêmica, com o extravasamento do fluido rico em proteínas, aqui em amarelo, do pulmão para a corrente sanguínea, resultando, então, em choque séptico e falência múltipla de órgãos, uma causa frequente de óbito em pacientes acometidos pela Covid-19. E, posteriormente, se houver um colapso alveolar, o paciente pode ser colocado em ventilação mecânica e esse colapso ele pode ser induzido pela síndrome da angústia respiratória e pelo edema pulmonar de vias superiores. Do ponto de vista de uma visão geral da resposta imune, as principais alterações aqui estão destacadas, e que são desencadeadas pelas células imunes após a infecção viral. Então, em relação à interação do hospedeiro com o vírus, as principais alterações são: existe um retardo da resposta dos interferons do tipo 1 durante a infecção inicial, há também uma replicação viral intensa, como eu já mencionei, desencadeando dessa forma condições de hiperinflamação, existe um influxo de neutrófilos ativados e de monócitos macrófagos com perfil pró-inflamatório e ao desenvolvimento de uma resposta com perfil do tipo 1, tipo 17 e desenvolvimento também de anticorpos específicos. O outro quadro que também é identificado em cerca de 15 a 20% dos casos é uma resposta, em virtude da resposta do sistema imune à inflamação dos pulmões, e esse fenômeno desencadeia, então, o denominado tempestade de citocinas. E existem já alguns trabalhos mostrando um grande número, não só de citocinas, mas de quimiocinas também elevadas ao longo da infecção. Em termos dos eventos iniciais da infecção pelo vírus, quando o vírus SARS-CoV infecta as células, e as células que são infectadas são aquelas que expressam determinados receptores de superfície, no caso aqui sendo visualizado a ACE2, que é a enzima conversora de angiotensina 2, que é um dos receptores para o vírus. Temos também a TMPRSS2, que é uma serina protease transmembranar do tipo 2. Então, o vírus entra nas células, ele sofre então uma replicação ativa e há a liberação do vírus na célula hospedeira, induzindo assim piroptose e liberação de padrões moleculares associados a patógenos, incluindo ATP, ácidos nucleicos e oligômeros de ASCII. Esses elementos eles são reconhecidos por células epiteliais vizinhas, células endoteliais e macrófagos alveolares, desencadeando então a geração de citocinas e quimiocinas nesse ambiente com perfil pró-inflamatório, destacando-se IL-6, CXCL10, CXCL2, CXCL3, CXCL4, que são quimiocinas. Essas
proteínas quimioatraentes atraem monócitos, macrófagos e células T para o sítio da infecção, promovendo inflamação adicional com produção de interferon gama por células T, estabelecendo dessa forma um feedback pró-inflamatório. Durante a resposta imune completamente funcional, o que ocorre é que a inflamação inicial atrai células T específicas contra o vírus para o sítio da infecção, e que são capazes, então, de eliminar as células infectadas antes que ocorra a disseminação viral. Há também a formação de anticorpos neutralizantes que são induzidos durante a infecção e que são capazes de bloquear a infecção viral. Além disso, macrófagos alveolares, eles reconhecem os vírus neutralizados e as células apoptóticas e são capazes de eliminarem essas células por fagocitose. Então, uma resposta imune saudável frente à infecção viral, as células infectadas elas são rapidamente clareadas, os vírus são inativados por anticorpos neutralizantes e existe uma inflamação mínima e o dano pulmonar também é mínimo. Contudo, durante a infecção pelo SARS-CoV-2, a resposta imune pode ser também disfuncional. E nesse caso, essa resposta disfuncional induz o acúmulo adicional de células imunes nos pulmões, induzindo uma produção exacerbada de citocinas pró-inflamatórias, o que pode danificar ainda mais a estrutura pulmonar. A tempestade de citocinas, como já mencionei, atinge outros órgãos, levando então a um claro dano multiórgãos. Além disso, anticorpos não neutralizantes produzidos pelas células B podem aumentar a infecção pelo fenômeno de aumento da infecção dependente de anticorpo ADE, exacerbando ainda mais o dano dos órgãos. Então, nesse caso, no caso da resposta imunodisfuncional, existe uma infiltração excessiva de monócitos macrófagos e células T, há uma tempestade de citocina sistêmica, edema e pneumonia pulmonar e uma inflamação exacerbada e um dano multiórgãos. Do ponto de vista agora, eu vou mencionar algumas células imunes específicas que desempenham um papel importante na patogênese da infecção viral. Nesse contexto, os neutrófilos, eles podem induzir a liberação de reativos de oxigênio, desencadeando. E essa liberação é desencadeada pelo maior número de neutrófilos, pela neutrofilia presente ao longo da infecção, porque existe a maior migração dos neutrófilos para os sítios da infecção. No caso de indivíduos onde o risco seja baixo, o excesso de espécies ativas de oxigênio produzidas por essas células, ele é contrabalançado por um aumento das defesas antioxidantes. No entanto, indivíduos que estejam em risco, o estresse oxidativo excessivo, promovido então pela maior migração dos neutrófilos e liberação de reativos de oxigênio, podem ocasionar então uma piora e um desbalanço redox, onde você tenha um ambiente com excesso de ROS, uma disfunção eritrocítica, trombose e mesmo dano alveolar. Do ponto de vista da resposta imunológica sistêmica, durante quadros graves da Covid-19, existe uma sequência de eventos que ocorrem no sangue periférico com células da imunidade inata circulantes. Um dos achados mais frequentes é o aumento do número de monócitos que tem uma característica pró-inflamatória. Há também uma diminuição da apresentação antigênica, existe também um encontro de um número maior de células T ativadas e exaustas, há também ativação e exaustão de células NK. Do ponto de vista de complemento, eles podem aderir às células infectadas e com isso desencadear fagocitose e morte dessas células.
A produção excessiva de citocinas promove o influxo também de neutrófilos que, ativados, perpetuam a inflamação. Do ponto de vista da resposta imunológica no contexto do pulmão, também existe uma sequência de eventos que ocorre em relação às células da imunidade inata. Alguns desses eventos já foram também observados na resposta sistêmica, tais como aumento do número dos macrófagos inflamatórios, através então da ativação do inflamassoma, existe uma maior ativação de células CD4 e CD8 por esses macrófagos, existe também uma maior ação de lise direta de células infectadas por células NK, células alveolares infectadas. Há também ativação de neutrófilos, como ocorre em nível sistêmico, ativação das proteínas do complemento, um recrutamento de células imunes adicionais para o sítio da infecção por meio de quimiocinas, também fenômenos como fagocitose e desgranulação podem ser ativados, e do ponto de vista de macrófagos pode ser desencadeado também a síndrome que a gente chama macrofágica, associada com a inflamação. Considerando o papel dos monócitos e macrófagos e a sua ação na resposta inflamatória, é importante destacar que há vias que contribuem para essa hiperativação de macrófagos, derivados de monócitos, e a hiperinflamação que está presente na infecção. O retardo na produção de interferons do tipo 1 leva a um aumento do efeito citopático e maior liberação de produtos microbianos, como eu já disse anteriormente, que aumentam, por sua vez, a liberação de mediadores quimioatraentes, de monócitos, e isso é feito tanto pelos próprios macrófagos, pelas células epiteliais alveolares e células estromais. Existe também a produção de determinadas citocinas por linfócitos T ativados e células NK. E todos esses elementos acabam perpetuando, então, o processo inflamatório. Os monócitos se diferenciam em macrófagos pró-inflamatórios, essa é uma característica marcante ao longo da infecção, e isso ocorre pela ativação da via de JAK-STAT. Como eu mencionei, células NK e T ativadas promovem o recrutamento e ativação desses macrófagos pela produção de mediadores solúveis, tais como GM-CSF, TNF, interferon gama, há ainda a ativação do inflamassoma, com participação de NALP3, levando à secreção de IL-1-beta e IL-18, que amplificam dessa forma a ativação de macrófagos por vias autócrina e parácrina. Do ponto de vista da participação dos monócitos nos distúrbios da coagulação, há uma participação importante de monócitos que estão hiperativados, e essa é uma observação que se vê com frequência em pacientes com Covid-19. Esses estímulos inflamatórios, eles são derivados, então, de padrões moleculares associados a patógenos, os PAMPs, e de padrões moleculares associados ao DAM, que são os DAMPs, e citocinas, como já mencionei anteriormente, que são capazes, então, de desencadear toda essa ativação de monócitos. A elevação também de um outro fator importante, a expressão do fator de Schwann na membrana monocitária, e os monócitos, então, são recrutados pelas células endoteliais e ativam, dessa forma, a via extrínseca da coagulação, a participação, inclusive, de microvesículos derivados desses monócitos nesse contexto. Isso ocasiona, então, a deposição de fibrina e formação de coágulo. Há também, nesse processo, através da ativação da via intrínseca, a participação de neutrófilos. Também um outro elemento importante que deve ser comentado é a ativação do complemento com elevação de C3 e C5, e essa ativação se dá diretamente através de lectinas ou através da ativação da via clássica por meio de complexos imunes, ou mesmo da via alternativa por receptores TOL.
Isso pode contribuir, né, com aumento, então, da resposta inflamatória, ela acaba ficando desbalanceada e isso está associado, então, com o desenvolvimento de quadros mais graves da doença. Aqui a gente tem, né, a variação em dias da infecção, que ocorre em termos de alterações, e algumas estratégias, né, que estão sendo investigadas no sentido de minimizar e de contribuir para o tratamento da doença, especificamente no caso do complemento, a utilização, então, de anticorpos anti-C3 e anti-C5 nesse contexto, focando-se especificamente na diminuição da ativação da imunidade inata, né, e da resposta inflamatória. Um outro elemento dentro da resposta inata que é muito importante, né, são os mecanismos que são acionados via imunidade treinada, que a gente pode definir como uma resposta imuninata aumentada a diferentes patógenos depois de um determinado contato inicial. Então, o contato inicial aqui representado por uma infecção, mesmo por uma vacina. Após esse contato inicial, uma primeira resposta, mediante a um contato secundário, existe, então, uma elevação, uma exacerbação desse tipo de resposta e ela é feita de uma forma mais eficiente. Certos ligantes, então, já entrando em termos dos mecanismos microbianos, eles são capazes de se ligar a receptores de reconhecimento específicos na célula, induzirem alterações epigenéticas e metabólicas duráveis nas células imunes. Então, no primeiro momento, onde as células não são desafiadas, existe uma certa limitação, né, de ação ao longo da infecção. No contexto da imunidade treinada, existe então um aumento dessa resposta à infecção. Então, a combinação desses efeitos proporciona um aumento da responsividade sob estimulação secundária, com diferentes ligantes. Então, você tem um aumento, né, da atividade metabólica e das alterações epigenéticas. Potencialmente, essas alterações protegem o indivíduo ou deixam melhor preparado para responder a infecções subsequentes. Do ponto de vista ainda da imunidade treinada, podemos dizer que fatores de risco genéticos e epigenéticos, bem como comorbidades, determinarão a eficácia dos mecanismos de defesa do hospedeiro. Então, durante a fase inicial da infecção, a defesa potente do hospedeiro induz uma supressão da replicação viral, com subsequente diminuição dos sintomas e da inflamação, e com isso você tem sintomas menos graves e isso está associado com um bom prognóstico e a sobrevivência do indivíduo. Por outro lado, né, quando há uma disfunção da imunidade inata, e isso ocorre na Covid-19, esse distúrbio contribuirá para uma replicação viral massiva, com subsequente hiperinflamação sistêmica, com maior gravidade da doença, tendo como desfecho potencial o óbito. Então, a ativação da imunidade treinada poderia contribuir para reduzir esse desfecho fatal. Do ponto de vista do papel das células NK, as células NK elas são elementos críticos na resposta imune inata, tanto do ponto de vista para clareamento viral quanto imunomodulação. E na Covid-19, estudos abordando o papel das células NK ainda são escassos. Os estudos existentes relatam um número reduzido de células NK circulantes que apresentam preferencialmente um fenótipo de exaustão e sugerem um certo prejuízo nas respostas induzidas pelas células NK ao longo da infecção. Esses parâmetros, né, estão relacionados, então, com a progressão e gravidade da Covid-19. Em indivíduos de baixo risco, as células NK reconhecem proteínas virais e na superfície das células epiteliais infectadas e produzem citocinas e quimiocinas e capazes de induzir a apoptose das células infectadas, e essas células contribuem pela liberação de grânulos citotóxicos, a citotoxicidade celular dependente de anticorpo, a DCC, e a liberação de mediadores inflamatórios. Por outro
lado, né, indivíduos de alto risco, essas células NK ficam disfuncionais, não existe reconhecimento das proteínas virais por evasão imune viral, acúmulo, né, de células epiteliais infectadas e aumento do influxo de novas células imunes, como já mencionado aqui nessa apresentação, liberando então mediadores solúveis e induzindo fenômeno de tempestade de citocinas. Esse fenômeno contribui para o desenvolvimento, então, da injúria pulmonar aguda e síndrome da angústia respiratória. Lembrando que, do ponto de vista sistêmico, existe uma diminuição do número de células NK e também um acúmulo do seu fenótipo de exaustão. Em relação à imunidade das células B, a compreensão das propriedades e mecanismos pelos quais os anticorpos conferem proteção é essencial para a definição da imunidade. E a ampliação desse conhecimento na Covid-19 será necessário para a busca de métricas da imunidade protetora. E nesse caso, existe um balanço, né, do ponto de vista de ação perante a inflamação. Então, os anticorpos eles podem ter efeitos anti-inflamatórios e induzirem também efeitos inflamatórios. Do ponto de vista dos efeitos anti-inflamatórios, né, existe a neutralização do anticorpo, o bloqueio da infecção, ao desenvolvimento também de uma população de células B que tem uma composição policlonal, uma ação mais ampla. Depois, eles podem estar associados, né, com sequestro dos complexos imunes e virais e uma maior efetividade da resposta. E também existe, né, a modulação da atividade celular, o aumento da apresentação antigênica e a tolerância periférica. Do ponto de vista da vertente inflamatória, da ação dos anticorpos, eles podem participar também em processos, por exemplo, de netose, fagocitose, liberação de quimiocinas em neutrófilos, nas ações de citotoxicidade através de ADCC nas células NK, como já mencionei. Eles podem mediar a fagocitose, eliminar então as células infectadas mas ao mesmo tempo, nessa eliminação, ativar a cascata de inflamação. Além disso, através dos macrófagos, né, e da sua interação com os complexos imunes, anticorpo vírus, induzir fagocitose, citotoxicidade, liberação de produtos de citocinas pró-inflamatórias e de quimiocinas que podem exacerbar, né, processo inflamatório. Do ponto de vista da imunidade das células T, existe um modelo potencial de resposta das células T CD8 durante o Covid-19, que é esse que estou mostrando para vocês agora. Alterações no estado tanto de ativação das células, quanto da sua diferenciação, aumento da expressão de receptores inibitórios, né? Isso é bem marcante, como a gente pode ver aqui, com PD1, TIM3, LAG3, CTLA4, KG2A e CD39, e estudos complementares são necessários para investigar se essas alterações elas estão relacionadas ao fenótipo de exaustão ou apenas são advindas da ativação recente das células, uma vez que aumento da expressão desses receptores poderia ocorrer em ambos casos. Do ponto de vista da resposta de células TCD4, também já existe um modelo proposto, há comprometimento funcional, expressão aumentada, né, de marcadores de ativação e exaustão, então existe uma resposta antiviral sistêmica, são encontradas células T, então, proliferando, a ativação de células B no centro germinativo através da ação das células T foliculares. Existe também, em casos mais graves, hiperativação com indução de plasmablastos, uma resposta antiviral sistêmica e que vai contribuir, então, para os fenômenos de imunopatologia. A célula apresenta, então, marcadores de ativação aumentados e de exaustão também. E quando elas são colocadas em contato com a proteína spike do vírus, já foi identificado que isso induz um perfil do tipo 1 de resposta imune. Em relação agora, falando rapidamente sobre a proposta de vacinas, né, existe tanto o desenvolvimento, né, por desenvolvedores privados ou públicos, então existe já tanto acadêmicos, desenvolvedores acadêmicos, públicos e privados,
aqui, né, nesse gráfico, apresentando então a contribuição de alguns países, né, na América do Norte, China, Europa, Austrália e outros países da Ásia, e é onde a gente pode ver que existe então uma contribuição maior, né, da área privada, independente dos países, e um número maior de desenvolvedores está na América do Norte. Do ponto de vista de abordagens utilizadas, existem 8 abordagens tecnológicas hoje propostas para o desenvolvimento de imunidade contra o SARS-CoV-2. A gente tem aquelas relacionadas com vírus, com vetores virais, com ácidos nucleicos e baseadas em proteínas. E aquelas baseadas em proteínas são aquelas que têm um número maior, né, de abordagens sendo avaliadas no momento, seguidas de abordagens com aplicação de vetores virais, ácidos nucleicos e, por último, vírus. Do ponto de vista de abordagens utilizadas em vacinas para a Covid-19, poderiam ser utilizadas vacinas associadas com vírus modificados, sejam eles vírus atenuados, onde você enfraquece o vírus através de passagens em animal ou em agentes celulares, ou por meio de vírus inativados, onde nesses casos o vírus ele sofre alguma modificação, alteração por composto químico, normalmente formaldeído ou calor. Apenas nesses casos é necessário partir de uma quantidade grande de vírus inicial. Uma outra abordagem que também é utilizada são as vacinas utilizando vetores virais. Nesse caso, um exemplo de uma vacina utilizando um vetor que tem replicação viral é aquela que utiliza o vírus do sarampo atenuado. O exemplo que podemos dar é a vacina do Ebola, que usa essa metodologia. Há a possibilidade também de uso de vetores virais não replicantes, como é o caso do adenovírus, e nesse caso, por exemplo, nós temos 2 vacinas que estão sendo desenvolvidas atualmente com esse princípio, que seria a vacina de Oxford e a vacina russa. Uma outra abordagem que pode ser utilizada é o desenvolvimento de vacinas com ácido nucleico, sejam vacinas de DNA ou RNA. No caso das vacinas de DNA, o DNA ele é injetado na célula por meio de eletroporação, isso cria um poro na membrana da célula e o DNA é injetado então no seu interior. Outra abordagem que também poderia ser utilizada é com o uso do RNA. Nesse caso, o RNA frequentemente ele é envolto com uma camada lipídica para que dessa forma ele possa entrar na célula. Em ambos os casos, muitas vezes é necessário que haja, né, um certo reforço nessa aplicação. No caso das vacinas de DNA, até o momento, não existe nenhuma vacina licenciada que tenha essa tecnologia de desenvolvimento. Do ponto de vista de vacinas baseadas em proteínas, cerca de 28 grupos no mundo estão estudando, né, a possibilidade de utilização de uma vacina para a Covid-19 com diferentes subunidades da proteína viral, sejam as mais utilizadas são a proteína spike e a proteína M. Nesse caso, para que a vacina ela possa induzir respostas de longa duração, será necessário o uso de adjuvantes. Há também aquelas vacinas que são feitas com partículas virais que não possuem material genético, onde ele foi retirado e se tem apenas a estrutura, né, viral. E nesse caso, esse tipo de vacina é capaz de induzir uma forte resposta imune, contudo, existem algumas dificuldades de produção de vacinas como essa. Para finalizar, eu gostaria de falar rapidamente para vocês de um projeto que o nosso grupo de pesquisa, que é liderado pelo Dr. Olindo Assis Martins Filho, da Fiocruz Minas, vem desenvolvendo, é um projeto muito sério,
com o tema Covid, onde o projeto pretende a identificação de biomarcadores preditivos de prognóstico e resposta clínica ao tratamento em pacientes com Covid-19, projeto que é denominado Imunobio Covid-19. Ele tem a participação de 7 instituições aqui apontadas, né, no mapa do Brasil. Temos a participação da Fiocruz Amazônia, em Manaus, da Universidade Federal do Maranhão, em São Luís, Maranhão, da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia, da Universidade de Brasília, no Distrito Federal, a nossa participação já disse, em Belo Horizonte, pela Fiocruz Minas, a USP, em Ribeirão Preto, e a Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória, no Espírito Santo. O propósito maior do projeto seria identificar biomarcadores laboratoriais preditivos de prognóstico e resposta clínica ao tratamento em pacientes com Covid-19. Fazem parte da equipe do projeto na UESC a doutora Jane Lima, a doutora Luciana De Bortoli e a doutora Adriana Bose, quem a gente agradece pela parceria de pesquisa. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. Caso vocês queiram entrar em contato comigo para fazer algum questionamento ou comentário a respeito dessa apresentação, vocês podem fazer isso por esse e-mail. Obrigada. Cheguei e não te vi aqui. Saí sem você pra me seguir. Que falta você faz no meu coração. Eu aqui parado, flertando a solidão. Já não sei mais o que posso fazer. Não sei se continuo ou se aceito te perder. A vida é feita de escolhas. Pra ganhar tem que perder. Se quiser seguir seus sonhos, só pensar mais em você. Cheguei e não te vi aqui. Saí sem você pra me seguir. Que falta você faz no meu coração. Eu aqui parado, flertando a solidão. Já não sei mais o que posso fazer. Não sei se continuo ou se aceito te perder. A vida é feita de escolhas. Pra ganhar tem que perder. Se quiser seguir seus sonhos, só pensar mais em você. É só pensar mais em você. Só pensar mais em você. É só pensar mais em você. Só pensar mais em você. Fui descer um morro pra ver se te encontrava, mas encontrei outra pessoa
era Maria arrumada. Se eu soubesse que a vida era assim, a chamaria arrumada pra mim. Teria descido um morro mais de uma vez. Eu fui descer um morro pra ver se te encontrava, mas encontrei outra pessoa, era Maria arrumada. Se eu soubesse que a vida era assim, a chamaria arrumada pra mim. Teria descido um morro mais de uma vez. Maria arrumada, Maria perfumada, Maria com seu charme, Maria assanhada. Se eu soubesse que a vida era assim, a chamaria arrumada pra mim. Teria descido um morro mais de uma vez. Eu fui descer o morro pra ver se te encontrava, mas encontrei outra pessoa, era Maria arrumada. Se eu soubesse que a vida era assim, a chamaria arrumada pra mim. Teria descido o morro mais de uma vez. Maria arrumada, Maria perfumada, Maria com seu charme, Maria assanhada. Se eu soubesse que a vida era assim, a chamaria arrumada pra mim. Teria descido um morro mais de uma vez. Teria descido um morro mais de uma vez. Teria descido um morro mais de uma vez.